Se tudo que nós começarmos a fazer, mudarmos de opinião e desistirmos, todos os caminhos que tomarmos, no meio dele desistirmos, então nós não chegaremos a lugar nenhum. A pessoa, todas as pessoas e todos os caminhos que você escolher, seja ele qual for, terão dificuldades e situações a serem administradas. Mas se nas primeiras dificuldades que tivermos na vida, deixarmos aquele caminho e buscarmos outros caminhos, então não teremos destino algum certo. Não chegaremos a lugar nenhum. Então, coloque isso na cabeça. Se em todos os caminhos que você pegar, seguir, seja eles quais foram, você desistir na metade, então você não chegará em lugar nenhum. Podemos sim mudar de destino e mudar de caminho ao percebermos que pegamos o bonde errado, então podemos mudar de destino, né? Mas às vezes as pessoas mudam muito de destino. Eles começam muitos caminhos e desistem de todos eles. Sendo assim, não há destino certo para essa pessoa, né? Não chegará a lugar nenhum. Então, queira ou não, no caminho que você pegar, você terá algumas dificuldades a enfrentar, terá algumas situações a administrar. Essa é uma lei, né? Não existe caminho só de maravilhas aqui na terra, não. Né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, seja qual for o caminho que você tentar percorrer, você vai ter que ter uma certa perseverança. O que é perseverar? É insistir, é prosseguir. Não nas coisas erradas ou ruins, mas em coisas boas. A Bíblia diz que existia uma mulher que era viúva. Naquela época de Cristo, a mulher viúva, ela não tinha direito algum. Ela não tinha direito a voto, ela não tinha direito à pensão. A pensão da mulher era os filhos, né? Se fosse homem, iriam trabalhar para ela. Se fosse mulher, iriam casar e ir embora. Então, ela não tinha direito algum. Naquela época, as mulheres não tinham direito nem à herança. Quando o marido morria, os bens iam para os filhos, macho. Se não houvesse filho macho, então os bens iriam para os irmãos do finado. Olha como as mulheres, na época de Cristo, as viúvas eram desprezadas, né? Mas tinha uma viúva que tinha uma causa, e ela colocou em um juízo, em um juiz. E esse juiz iria dar a sentença dele, mas por muito tempo não quis. Não vou dar, não. Então essa mulher, ela encheu o saco desse juiz. Todos os dias ela ia à casa do juiz. Ela ficava esperando ele no meio do caminho. Ela, quando via ele, juiz, lembra de mim, juiz? Né? Então, chegou um dia que esse juiz, que o juiz naquela época de Cristo, eram homens que tinham total autonomia. Eles tinham autonomia até de matar. Geralmente eles eram romanos, né? E eles poderiam mandar executar quem quer que seja, bastava uma ordem dele ou algo que ele alegasse, né? Alegasse. Então, ele era muito temido, os juízes da época, tendo o poder de morte, de tomar coisas das pessoas. Então, os juízes eram o top daquela época. E a mulher viúva, coitada, era uma total desprevenida do tempo e do espaço. Mas essa viúva que Cristo falou,
ela tinha uma qualidade dentro dela que nós temos que ter. E que os demônios têm mais do que a gente. Uma qualidade que os demônios têm é, eles perseveram, eles insistem, né? Então, ela começou a perseverar. Ela falava, ela queria justiça, ela não falava mal do juiz, ela não ficava apontando os erros do juiz, ela apenas ia até o juiz e solicitava que ele desse uma sentença na causa dela. E encheu o saco do juiz, a tal ponto que o juiz disse, olha, eu nem temo a Deus, ou nem temo a homem algum, mas como esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça para que ela não volte a me incomodar mais. Então, o incômodo foi a força daquela mulher, que ela chegava a incomodar demais, né? E ele fez justiça a ela. Aí Cristo diz para nós, se aquela juíza, ela fez justiça, né? Aquele juiz fez justiça pela insistência daquela mulher, quanto mais o vosso Pai Celeste, ele vos fará justiça. Porque ele quer fazer justiça. Então ele viu que um justo iníquo, porque o cara era iníquo. O que é um iníquo? É um pecador. O cara era juiz, mas era um trangolão, né? Então, mas ele resolveu fazer justiça, porque aquela viúva era insistente. Se a gente não insistir em coisas boas, nunca teremos ela. Se a gente não insistir num caminho, nunca chegaremos ao fim de nenhum caminho, né? O direito de mudar de caminho, todos nós temos. O problema é que tem gente que muda demais. Então, uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, naquela época que a universidade aproveitava a cadeira uma da outra. Eu comecei o curso A. Você fez o curso A? Foi. Depois eu desisti. Aí comecei a fazer o curso B. Aí pulou do humanas para exatas, depois tal. Nessa brincadeira, ele já ia com mais de 10 anos de universidade e nenhum curso formado. Moral da história, por alguns motivos teve que trabalhar, né? E esse trabalho impediu dele terminar a universidade dele. Mas também, 10 anos de universidade. Mas até hoje ele se gloria. Ele diz, olha, eu fiz 10 anos de universidade. Sim, mas não concluiu nenhuma, né? Por pior que fosse o curso, ele não tem nenhum canudo. Você está entendendo? E às vezes a gente larga um ruim pelo um pior. E ficamos largando um e pegando o outro, largando um e pegando o outro, como um amigo meu que era apaixonado por Fusca. Ele teve mais de 30 Fusca. Foi, porque ele pegava um Fusquinha abacate, verde, aí o Fusca tinha um problema no pibite. Aí ele trocava, o outro Fusca tinha um problema no carburador. Eu me lembro até de um Fusca que o carburador suava muito, outro o carburador engasgava, outro bebia demais, o outro vazamento de óleo no motor que ninguém conseguia tirar, e o outro faltava freio, e o outro o vidro não subia, e o outro tinha ferrugem, o outro a pintura ressecou. Então ele foi trocando, ele gastou mais dinheiro do que ele ficasse com um e dissesse, não, eu vou transformar esse um num super Fusca, vou lixar, vou botar outro motor, né? Mas ele foi trocando. Aí ele trocava um ruim por outro pior, um ruim por outro pior, um ruim por outro pior. O problema desse, pastor Joilson, é a porta. A porta, ninguém conserta a porta desse Fusca, ela é empenada. Vou passar para frente, meu irmão. Aí passou. Agora esse aqui, ó, porta de geladeira, ó. Tipluf. Porta de geladeira, ó. Tipluf. Mas tá cagando óleo. Ai. Não, esse aqui, meu amigo, o motor é muito bom. Só tem problema na caixa de marcha. Ó a marcha. Parecia que tinha um gato dentro da marcha. Não, esse aqui que eu comprei agora, esse amarelinho,
A caixa de marcha é perfeita, pastor, só que ele gosta de faltar freio. De vez em quando ele falta freio, ele estoura um cano, eu boto de novo, ele estoura o cano, bota de novo. O Fusca eu gostava de faltar freio, né? Aí quando faltava de vez. Aí, não, agora vamos mudar, né, pastor? Agora esse aqui, pastor, a gente tá pro lado esquerdo e vai pro lado direito, a direção dele é doida. O chapéu de mexicano dele, colocaram errado, que tem um chapéu de mexicano, né, no Fusca. E nisso aí, ele foi trocando. E aí, não se pegou em nada, né? Aí depois saiu de Fusca, disse, não, eu quero sair de Fusca. Mas, rapaz, o Fusca é um carrinho bom. Tem a Fórmula Fusca, na época tinha a Fórmula Fusca, né? Depois veio a Fórmula Uno. Quem é que se lembra da Fórmula Uno? Fórmula Fusca, aí depois veio a Fórmula Uno. Mas aí ele comprou uma Brasília. Aí, vamos na Brasília, bora. Mas a Brasília bebe demais, tem 2 carburadores. Aí começou a mesma onda. Nesse meio tempo, parecia que ele não tinha paz. Que ele estava sempre insatisfeito com alguma coisa, querendo trocar em outro, e quando pegava outro, tinha outro moído, e outro moído, e outro moído. Moral da história. Claro que podemos e temos o direito de mudar de opinião e de mudar de tudo, de qualquer coisa para qualquer coisa, graças a Deus. Mas se você mudar toda hora, você não vai chegar em lugar nenhum na vida. Você está entendendo? Essa até de religião, tá? Eu conheço pessoas que mudaram de religião, era crente, aí foi para outra igreja de crente. Era da Assembleia, foi para Batista. Da Batista foi para Adventista. A Adventista passou 5 anos na Adventista. Aí pulou para Cristão do Brasil. Aí depois foi para a Universal, Mundial. Aí depois voltou para a Assembleia de Deus. Depois entrou na Igreja dos Barbudos, que eu não me lembro o nome da Igreja dos Barbudos, que era uma igreja que os homens tinham que ter barba. Aí depois sabe o que ela foi? Não deixou de ser qualquer, desistiu da fé. Então pulou demais, entendeu? Então, temos livre escolha. O seu futuro, o nosso futuro, depende do nosso presente. Você quer fazer o seu futuro bem feito? Então, faça o seu presente bem feito. E o futuro a Deus pertence. Porém, não podemos ficar pulando demais. Parece que nada satisfaz a pessoa. Existe um espírito de inquietação no nosso coração do ser humano, né? Mas algumas pessoas a inquietação é muito grande. A pessoa fica tão inquieta que ela consegue estar insatisfeita no paraíso. Mas, rapaz, no paraíso não tem serpente, não tem morte, não tem desgraça, não tem Jornal das 6, nem Jornal das 8, não tem chacina, nem milícia. Ah, meu Deus, isso é uma merda. Então a pessoa, ele vai... A ansiedade da gente é muito grande e podemos colocar tudo a perder porque ficamos insatisfeitos, porque nada é 100%. Quando a gente descobrir que nada é 100%, então seremos felizes com a porcentagem que tiver. Por exemplo, se o seu marido não é 100%, mas ele é 60%, então dá para ser feliz com 60%, não dá? Se a sua mulher não é 100%, mas ela é 70%, então dá para ser feliz com a 70%, não dá? Então, se o seu carro não é 100% carro, não voa, não é elétrico, né? Então, vai com o que tem, meu irmão. Só tem um jumento, não é cavalo não, pastor, é jumento, vamos no jumento, né? Então, assim, nós temos que ter foco, né? Maria Nicolite diz, tem que ter foco, força e fé. Exato, Maria, obrigado pelo comentário. Boa noite, pastor Joilson, boa noite. Então, a questão, temos que ter foco. Agora, você tem que procurar focar em algo realmente bom. Se percebeu que deu tiro errado, então vamos ajustar a arma e escolher outros alvos. Mas temos que escolher alguma coisa na vida. Temos que parar. A ave tem que ter seu ninho. Entendeu? Tem que ter seu ninho. Não, a gente se perde. Se perde. Que com muitas pedras mexe, uma cai na cabeça. Então é melhor mexer com uma, com 2 pedrinhas, do que a gente mexer com muitas e acabar uma dando errado, né? Então, lembre-se, diga assim comigo, a pessoa que desiste no meio do caminho
de todos os seus caminhos, não chegará em lugar nenhum. E para quem não sabe para onde vai, todos os caminhos lhe parecem errados. Então, assim, para quem não sabe, para quem não tem um destino na vida, todo caminho parece errado. Porque ele não sabe para onde vai, né? Então, primeiro passo, eu tenho que escolher um bom caminho, senão eu me ferro. Entendeu? Eu estava conversando com um homem que tem um alto cargo, né, na PM da Paraíba. E ele estava dizendo: pastor, quando eu fui CPM, todo mundo era contra mim, até minha mãe. Mas eu disse: eu tenho que arrumar um emprego, porque na Paraíba não tinha emprego. E o emprego que tinha na época era PM. E eu corri para PM. Eu corri para o trânsito, eu corri para o curso, e se formou, e virou oficial, e foi crescendo, né? Então, aí hoje ele é aposentado jovem, tem o seu dinheiro certo, né? Ou seja, ele está colhendo aquilo que plantou. Entendeu como é a coisa? Mas ele tinha um amigo dele que ele gostava muito desse amigo. Esse amigo era muito social, né? E ele ficava dando conselho: entra na PM, se esconde na PM, porque aqui pelo menos você tem um salário todo mês. Mas é pouco. Na época era muito pouco, né? Muito. E atrasava muito, chegava a atrasar 3, 4 meses o pagamento. Ninguém queria vender para a PM. Hoje as pessoas querem vender, querem casar, querem tudo, porque é uma coisa certa e valorizou mais um pouco, né? Então, esse amigo dele, né, entrou para o caminho da cachaça, da bebida, e continuou trabalhando no seu trabalho normal, né? Também não saiu daquilo, não saiu da bicicleta, não saiu, não teve a prosperidade, né? E acabou morreu cedo, com 50 anos, né? Então, infelizmente, que Deus o tenha. E ele estava contando: pastor, eu escapei, que eu queria exatamente isso, escapar, né? Então, você tem que ver um caminho e andar nele, né? Pastor, depositei meu dízimo, minha oferta da campanha da cartinha no banco da Caixa, só enviei o comprovante pelo seu zap. Adelita de Moraes. Vou olhar. Obrigado, Adelita. Jesus abençoe e que seja um ótimo ano na sua vida, tá? Então, preste atenção. As pessoas que desistem de tudo, a Bíblia diz que é como a onda do mar, que ela vai e volta, vai, volta, vai, volta, vai e volta. A Bíblia diz que aquele que duvida e que para no meio do caminho é como a onda do mar. Ele está colhendo as sementinhas e dando bons frutos. Sim, hoje ele tem o seu carrão, sua Hilux, tem o seu salário, tem sua moral, está entendendo? Porque ele ralou muito para isso, né? Eu podia contar aqui histórias de militares do Exército, de outras áreas, empresários. Então, todos os caminhos que a gente escolher, sejam eles quais forem, nos dará momentos difíceis, que vamos ter que administrar. Mas se toda vez a gente tem um pinto piou, a gente desiste, o pinto fez piu, ai, desisto. Aí ele vai para outro canto, aí o pinto faz piu, desiste de novo. Aí vai para outro lado, piu, aí desiste de novo, aí lascou, né? É claro, se a gente não entrou numa furada, como escapar dela? Vamos escapar, com fé em Jesus. Todo mundo pode errar, não pode? Todo mundo erra, amor, todo mundo vai errar. Mas aí, nós podemos acertar também, né? E pedindo ajuda ao Pai Celeste, ao Pai das Luzes, podemos acertar, né? E com fé em Deus chegaremos aonde queremos. A Bíblia diz assim: eis os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Pensamento de coisas boas e não de coisas ruins. Pensamento para dar a você o que você espera.
o que você espera? Né? Então, vamos lá, né? No final de tudo, se acerta. É verdade. No final de tudo, se acerta. Né? Você tem que procurar uma sombra, porque quando a gente passa dos 40, a pele fica fina, né? E os dentes caem. Ou seja, quem diz isso era meu avô. Então, a gente tem que procurar uma sombra. Então, você é jovem, tem 20 anos, 23 anos, a hora é agora. Mas, pastor, eu já sou uma cinquentona, sessentona, glória a Deus, vamos com tudo. A Bíblia diz que quem crê em Deus, até na velhice dará frutos. Está na Bíblia, até na velhice dará frutos. Então, mesmo que a gente tenha 70, 80 anos, vamos viver intensamente esse período de vida que nós temos aqui na Terra. Este é o nosso presente. Mas você que é jovem e está me escutando agora, lembre-se, a Bíblia diz assim, goza a vida antes que venham os maus dias, no qual você diga, não tenho contentamento. Trabalha e goza a vida. Corre e se satisfaz. Tá? Na hora de ralar, vamos ralar. Na hora de suar, mas na hora de rir, vamos rir. Não, eu vou deixar para rir amanhã. O sorriso que você tem que dar hoje, não vai guardar para amanhã. Tá entendendo? Amanhã pode ter outro sorriso. Sorrisos não são acumulativos. Vou guardar meu sorriso tudinho para quando eu tiver com 80 anos. Não. A energia que Deus nos proporciona, ela tem uma acumulação, mas é muito pouca. Ela é uma energia que ela fica à disposição. Depois ela vai se retirando, se retirando, se retirando, se retirando, se retirando. Entendeu como é a coisa? Tem algumas coisas que a gente vai morrendo para essas coisas, né? Eu me lembro que minha mãe adorava quebrar... não tem a pipoca, né? Quando a pipoca estoura, aí fica uns pedaços que não estouram, né? Como é o nome? Ela gostava de mastigar. Olha o bicho dos dentes fortes danado. Parecia um cavalo. Era. Ela fazia isso na frente da gente. Eu também fazia quando era mais novo. Agora não dá para fazer mais não. Não, de titora. E como é o nome daquele restinho da pipoca? Fica salgadinho, mas ele não estoura. Ele fica como se fosse um milho assado, né? Aí eu via minha mãe fazendo, aí eu fazia também. Com 15, 16 anos, eu pegava um punhado com sal. Era bom demais. Hoje não dá, meu amigo. Se eu fizer isso, os dentes caem tudinho. Depois minha mãe ficou velhinha, aí ela perdeu os dentes, ficou banguela, aí pronto, aí não dava para fazer mesmo. É o torreiro, é o que fica no final, né? A gente faz pipoca, né? E aí fica aqueles pipoca que não estourou, né? Primeiro a gente não pode mais comer aqueles pedaços com muito sal, aí a pressão sobe. Pra você ver como a gente vai ficando limitado, né? A gente vai ficando limitado. É uma lei. Se fosse só o pobre, era uma coisa. Se fosse só o rico, fosse só o burro, fosse só o... Não, é todo mundo. É todo mundo. O teu todo é o dó. Então, o que você tem que comer hoje, coma. O que você tem que fazer, faça. O que você tem que subir, suba. O que você tem que descer, desça. Porque chega um dia que as pernas não aguentam mais. Tá entendendo? Tá ao vivo, cena. Então, chega um dia que as pernas não aguentam mais. Então, podemos ser felizes em qualquer área, em qualquer idade, sim, podemos e vamos ser. Com fé em Deus seremos. Mas o recado também para o jovem. O jovem, ele não sabe o que tem. A maior riqueza de todo o tempo. Sabe qual é a maior riqueza de tudo que o jovem não sabe que tem? A força. Jovens, sois fortes. Quando a Bíblia diz que o jovem é forte mesmo. Ele consegue passar a noite sem dormir, né? Eu me lembro que tinha semanas que eu participava de 3 vigílias. Valquíria Edman. Vamos dar like. Obrigado, Valquíria. Eu já vou com 50 likes já, ó. Que coisa boa. Então, olha, boa noite, Silvia. Um cheiro nessa tua testa maravilhosa, Silvia Regina Salles. Então, eu me lembro que quando eu era jovem, 17, 18 anos, eu participava de 3 vigílias. 3 vigílias. Às vezes era da sexta para o sábado,
né? Aí do sábado para o domingo, e às vezes no domingo a gente fazia outra vigília. Ainda ficava querendo mais, né? Mas hoje, se a gente for fazer isso demais, a gente perde até a memória. Hoje, quem sou eu? Eu acho que eu sou Joyce de Assis. Hoje toma um remédio de memória, menino. Se bem, menino, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai, em nome do Filho. É porque a resistência vai diminuindo, gente, né? Então, a questão é: aproveite a vida, tome os caminhos certos, escuta os mais velhos, que tem mais velhos burros também, né? Então, escuta os mais velhos sábios, escuta a Bíblia e tente viver uma vida satisfatória. Deus colocou a gente aqui nessa vida, não foi para sofrer, não. Deus colocou a gente aqui para viver. O jovem acredita e sonha demais. Então, o jovem pensa que nunca vai ficar velho. É verdade. Oh, meus tempos de 20 anos. Como é, Chiquinho? Ah, meus tempos de 20 anos. Game over, baby. Oxê, aquela música Meus tempos de boy. Game over, baby. Já foi embora, velho. Mas podemos ser filho, podemos ser felizes na idade que a gente tiver, com 80, com 70, com 50, podemos ser felizes. Agora o recado o jovem não sabe, né, a força que tem. Se ele utilizar a força que tem, aí ele bota para arrasar. Eu conheço um jovem com 25 anos, 26 anos, que é médico. Outros com 26 anos já é empresário, dono de restaurante, casado, né? Então, temos que ter cuidado para a nossa vida não ser devagar demais, muito devagar demais. E temos que ver, né? Quais os caminhos que a gente tem que tomar, tá? Então, peça a luz ao Espírito Santo, peça duas coisas a Deus: sabedoria e graça. Sabedoria e graça. Sabedoria e graça, tá? Com essas duas pernas, você irá muito longe. Todo mundo precisa de sabedoria e todo mundo precisa de graça, que é boa sorte, tá?